Você já sentiu um vazio profundo ao olhar para o céu? Uma sensação de que a ideia de um Deus distante, sentado em um trono, simplesmente não ressoa mais com a complexidade do universo que conhecemos? Não. Você não está sozinho. Em uma pesquisa recente, mais de 60% dos jovens adultos expressam um ceticismo crescente em relação às concepções religiosas tradicionais, buscando algo mais palpável, mais lógico, mais conectado com a própria existência. Mas e se eu te dissesse que há séculos, um filósofo holandês já desvendava essa inquietação, oferecendo uma visão de Deus tão radical quanto libertadora? Baruch Spinoza, um pensador à frente de seu tempo, ousou questionar os alicerces da fé e da metafísica, propondo uma ideia que chocaria seus contemporâneos e o faria ser excomungado. Deus e natureza são, para ele, a mesma e única substância. Sim, você ouviu bem. Não um ser antropomórfico, mas a própria realidade em sua totalidade, com todas as suas leis, suas belezas e suas verdades. Hoje, vamos mergulhar na mente brilhante de Spinoza para entender essa visão revolucionária. Prepare-se para desconstruir conceitos e reconstruir sua própria percepção do divino, do mundo e de si mesmo. Se você busca uma espiritualidade que faça sentido para a razão, uma conexão que vá além dos dogmas, então este vídeo é para você. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais reflexões que expandem a mente. Vamos ser honestos. Para muitos de nós, a imagem de um Deus barbudo, que vive nas alturas, controlando cada detalhe de nossas vidas com recompensas e punições, simplesmente não se encaixa mais. Crescemos com histórias de um Criador que ora nos abençoa, ora nos castiga, um ser pessoal com emoções humanas. Mas, à medida que a ciência avança e o mundo se torna mais complexo, essa narrativa parece cada vez mais limitada. Pense na nossa busca por lógica e por respostas concretas. A ciência nos mostra um universo regido por leis implacáveis, por forças que operam sem intervenção divina direta. Como conciliar a imagem de um Deus que interfere pessoalmente com a vastidão e a impessoalidade do cosmos? Essa desconexão leva a um vazio. As religiões tradicionais, em sua forma dogmática, muitas vezes parecem incapazes de responder às nossas dúvidas mais profundas sobre o sofrimento, a injustiça e o próprio sentido da existência sem recorrer a mistérios inescrutáveis. É nesse ponto de inflexão que muitos se sentem perdidos. Se Deus não é como nos contaram, então o que é? Será que há algo mais? Será que a própria ideia de Deus precisa ser reinventada para fazer sentido no século XXI? Essa é a angústia que Baruch Spinoza, um gênio do século XVII, já enfrentava. Ele viu esse vazio não como um fim, mas como o começo de uma jornada para uma compreensão muito mais profunda e radical do divino. 2. Spinoza, o herege. Quem foi o filósofo que chocou o mundo? Música ganha um tom mais dramático, mas ainda misterioso com elementos históricos. Para entender a revolução que Spinoza propôs, precisamos conhecer o homem por trás das ideias. Baruch Spinoza nasceu em Amsterdã, em 1632, em uma família de judeus portugueses que fugiram da Inquisição. Desde cedo, ele se destacou pela inteligência e pela sede de conhecimento, mergulhando nos textos sagrados, mas também na ciência e na filosofia de sua época. Ele era um jovem brilhante, questionador, que não aceitava respostas prontas. Imagine o cenário. O século XVII, uma época de fervor religioso intenso, onde questionar dogmas era perigoso. Spinoza, porém, não se calava. Ele começou a desenvolver ideias que desafiavam radicalmente a visão tradicional de Deus, da alma e do universo. Para a comunidade judaica ortodoxa da época, suas especulações eram mais do que heresias. Eram uma afronta direta à fé e à ordem social. Em 1656, Spinoza foi submetido a um hérem, a mais severa forma de excomunhão judaica. Ele foi amaldiçoado, isolado, e sua família proibida de ter contato com ele.
Sua vida passou a ser uma busca solitária pela verdade, financiando-se como polidor de lentes, uma profissão que, ironicamente, simboliza a clareza de visão que ele buscava em sua filosofia. Ele recusou cargos acadêmicos e doações para manter sua independência intelectual. O rótulo de ateu e subversivo o acompanharia por toda a vida. Mas nada o impediu de escrever sua obra-prima, a Ética, publicada póstumamente, que mudaria para sempre a história do pensamento ocidental. Sua coragem em seguir a razão, não importa o custo pessoal, é o que torna Spinoza uma figura tão fascinante. Ele não se dobrou aos dogmas, mas insistiu em buscar uma verdade que pudesse ser compreendida e aceita pela mente humana. Chegamos ao cerne da questão que chocou o mundo de Spinoza e continua a nos fazer refletir hoje. Para ele, a imagem de um Deus pessoal, que criou o mundo e depois o observa de fora, intervindo de tempos em tempos, era, no mínimo, ilógica. Se Deus é perfeito e infinito, argumentava Spinoza, como poderia haver algo fora dele? Se Deus é tudo, não pode haver um além de Deus. É aqui que ele introduz seu conceito revolucionário: Deus, ou natureza, Deus sive natura. Spinoza não via Deus como um ser transcendente, que existe para além do universo físico, mas sim como a própria substância imanente de tudo o que existe. Isso significa que Deus não está no céu, ou em um templo, ou em uma nuvem mística. Deus é o universo em sua totalidade. Ele é as leis da física, a beleza de uma flor, a complexidade do cérebro humano, a vastidão do cosmos. Pense nisso. Para Spinoza, cada partícula, cada força, cada evento no universo é uma expressão, ou um modo, da única e infinita substância divina. As árvores, as estrelas, você e eu, somos todos manifestações de Deus, natureza. Não há nada que não seja parte dessa substância. Isso não é panteísmo no sentido simples de tudo é Deus, de uma forma mística e irracional. É um monismo radical, onde há apenas uma realidade, e essa realidade é Deus. Essa é uma visão de Deus que é intrínseca ao mundo, não separada dele. É um Deus que pode ser compreendido pela razão, através da observação das leis da natureza e do funcionamento do próprio universo. Não exige fé cega, mas sim um intelecto aberto para perceber a divindade em tudo o que é. Spinoza nos convida a não procurar Deus fora, mas sim a vê-lo na própria textura da existência. Agora que entendemos que Deus e natureza são a mesma coisa para Spinoza, precisamos aprofundar o que ele chamou de substância única. Imagine que o universo não é um conjunto de coisas separadas, estrelas, pessoas, montanhas, pensamentos, mas sim uma única e imensa realidade, da qual tudo o que vemos e experimentamos são apenas aspectos ou manifestações. Para Spinoza, essa substância possui infinitos atributos, mas nós, como seres humanos, conseguimos perceber apenas dois deles: o pensamento e a extensão. Extensão é tudo que tem dimensão, que ocupa espaço. É o mundo físico, as árvores, as pedras, o seu corpo. É o reino da matéria, dos objetos que podemos tocar e ver. Pensamento é o reino das ideias, da mente, das emoções. É aquilo que não ocupa espaço físico, mas que existe na nossa consciência. A chave é que, para Spinoza, esses dois atributos não são separados. Eles são apenas duas faces da mesma moeda: a substância. O corpo, extensão, e a mente, pensamento, não interagem como duas entidades distintas, mas são expressões paralelas e simultâneas da mesma realidade subjacente. É como se a substância estivesse falando duas línguas ao mesmo tempo, e nós só conseguíssemos ouvir uma ou outra, ou ambas harmoniosamente. Pense em uma teia cósmica gigantesca e infinita. Cada fio, cada nó, cada movimento nessa teia é parte da mesma estrutura. Nada existe independentemente da teia. Sua alegria, a queda de uma folha, a rotação de um planeta, tudo isso são modos
ou expressões particulares da substância. Não há caos, não há aleatoriedade real, porque tudo está intrinsecamente conectado e segue as leis internas dessa própria substância. Essa visão desafia nossa intuição. Estamos acostumados a pensar em nós mesmos como entidades separadas do mundo, e Deus como algo fora de tudo isso. Spinoza nos força a perceber que somos parte integrante, inseparável e necessária de uma totalidade divina, onde cada evento é uma consequência lógica das leis dessa substância. Esta é, talvez, a parte mais difícil de Spinoza para muitos aceitarem, pois ela abala nossa noção de liberdade e de um Deus intervencionista. Se Deus é a própria natureza, a substância única da qual tudo é uma parte, então Deus não pode ter características humanas. Spinoza rejeita categoricamente a ideia de um Deus com vontade, emoções ou um plano moral, como um pai que recompensa e castiga. Para Spinoza, Deus não decide criar o mundo de uma forma ou de outra. Ele é a existência em sua plenitude, e tudo o que dele deriva é uma consequência necessária de sua própria natureza. Não há livre-arbítrio para Deus, porque ele não tem escolhas a fazer. Ele simplesmente é, e tudo o que acontece, acontece segundo suas leis eternas e imutáveis. Isso nos leva ao conceito de determinismo em Spinoza. Se tudo é uma expressão da substância e segue leis imutáveis, então tudo o que acontece, incluindo nossas próprias ações e pensamentos, é determinado. Não há acaso. Não há milagres que violem as leis da natureza, pois as leis da natureza são as leis de Deus. Mas e a nossa liberdade? Você deve estar se perguntando. Spinoza não nega a liberdade, mas a redefine. Para ele, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, sem causa, mas sim agir de acordo com a própria natureza racional, compreendendo a necessidade das coisas. Somos livres na medida em que entendemos as causas que nos determinam e agimos por conhecimento, e não por paixões ou emoções que não compreendemos. Em essência, Deus não julga porque não há bem ou mal absolutos fora das relações humanas. Deus simplesmente é. Aceitar essa ideia é um convite a olhar para o universo não como um lugar onde um ser superior está constantemente aprovando ou desaprovando nossas ações, mas como uma ordem perfeita e intrínseca, onde cada evento, cada ser, tem seu lugar e sua causa necessária. É uma visão que nos liberta do peso da culpa imposto por uma divindade julgadora e nos convida a buscar a sabedoria na compreensão da própria realidade. Se Deus não é um ser externo, mas a própria realidade em que existimos, as implicações para nossa vida e nossa visão de mundo são profundas e transformadoras. De repente, não somos mais seres isolados em um universo indiferente, mas partes intrínsecas de uma totalidade divina. Primeiro, isso nos dá uma profunda sensação de conexão. A barreira entre o sagrado e o profano desaparece. O divino não está apenas em templos ou em rituais. Ele está em cada folha de grama, no funcionamento do seu coração, na complexidade de uma equação matemática, na força gravitacional que nos mantém na Terra. E isso significa que a reverência e a admiração podem ser encontradas em qualquer lugar, a qualquer momento, simplesmente observando as leis e a beleza da natureza. Segundo, essa visão nos convida a uma humildade radical. Se somos apenas modos da substância, parte de algo infinitamente maior, a pretensão de sermos o centro do universo diminui. Não somos o propósito da criação, mas uma de suas inumeráveis manifestações. Isso não é depreciativo, é libertador. Tira o peso de ter que ter todas as respostas ou de ser o escolhido. Terceiro, e talvez o mais importante, Spinoza nos ensina a buscar a beatitude ou felicidade, não na posse ou no controle, mas na compreensão. Quanto mais compreendemos as leis da natureza, quanto mais percebemos que tudo é determinado e conectado, menos nos perturbamos pelas paixões e pelas ilusões. Em vez de lutar contra o que é inevitável,
aprendemos a aceitar e a encontrar a paz na ordem racional do universo. Imagine a serenidade que vem de saber que nada acontece por acaso, que cada evento, por mais doloroso que seja, faz parte de uma ordem maior e necessária. Não significa passividade, mas uma forma de agir com sabedoria, compreendendo as causas e os efeitos e encontrando a liberdade na aceitação racional. O Deus de Spinoza não é um juiz, mas a própria realidade que, ao ser compreendida, nos liberta. A filosofia de Spinoza, embora desafiadora, oferece um caminho para uma paz profunda. Se o universo é um sistema determinístico, regido por leis perfeitas e imutáveis, e se Deus é essa própria ordem, então a sabedoria consiste em aceitar o que é. Isso não significa resignação passiva, mas sim uma compreensão racional da necessidade dos eventos. Imagine o sofrimento que surge da nossa resistência à realidade. Queremos que as coisas sejam diferentes do que são. Desejamos o que não podemos ter. Nos frustramos com o que não podemos controlar. Spinoza nos diria que grande parte da nossa infelicidade vem de nossas paixões e emoções que não compreendemos. Quando estamos à mercê de desejos e aversões irracionais, somos como ondas no oceano, jogados de um lado para o outro. A libertação para Spinoza vem do conhecimento. Quanto mais entendemos a natureza das coisas, incluindo a nossa própria natureza e o lugar que ocupamos na substância divina, mais nos libertamos das paixões que nos escravizam. Ao invés de lutar contra a corrente, aprendemos a nadar com ela. Isso se traduz em atitudes práticas. Aceitação do impermanente. Reconhecer que tudo muda e que a vida é um fluxo contínuo. Perdas, ganhos, alegrias e tristezas são partes necessárias da tapeçaria da existência. Amo Fati. Amor ao destino. Uma postura de amar e abraçar tudo o que acontece. Não porque somos indiferentes, mas porque compreendemos que faz parte de uma ordem maior e inquebrável. Viver pela razão. Cultivar a razão para entender as causas de nossas próprias emoções e das coisas ao nosso redor, agindo a partir do conhecimento e não da impulsividade. Encontrar a paz na ordem da natureza significa perceber que não há erro no universo, apenas a manifestação contínua da substância. A beleza não está em um plano externo, mas na própria perfeição intrínseca do que existe. É um convite para uma vida de serenidade baseada na compreensão. Uma vida onde a harmonia com o todo nos traz uma alegria duradoura, um tipo de amor intelectual a Deus, que é o amor à própria realidade. A visão de Spinoza sobre Deus, como a própria natureza e substância única do universo, foi radical no século XVII e permanece assim hoje. Ele foi um farol para o iluminismo, influenciando pensadores como Einstein, que via no Deus de Spinoza uma fonte de admiração e respeito pelas leis do cosmos. O legado de Spinoza não é apenas um feito intelectual, é um convite para uma nova forma de espiritualidade. Uma espiritualidade que não depende de templos, dogmas ou intermediários, mas que é encontrada na observação atenta e racional da realidade. É uma fé que se constrói sobre o conhecimento, não sobre o mistério. Em um mundo onde a fé tradicional muitas vezes entra em conflito com a ciência e a razão, a filosofia de Spinoza oferece uma ponte. Ele nos mostra que não precisamos abandonar a busca pelo transcendente para abraçar a lógica e o pensamento crítico. Pelo contrário, a própria lógica e a ordem do universo são a manifestação do divino. Se buscamos uma vida com mais significado, menos ansiedade e mais conexão, Spinoza nos aponta o caminho. Entender o universo, e em especial a nós mesmos, como parte indissociável de uma totalidade divina e determinística. Não se trata de crer cegamente, mas de compreender a necessidade das coisas. E ao fazê-lo, encontrar uma paz que transcende as vicissitudes da vida. O futuro da espiritualidade pode muito bem estar na redescoberta desse Deus que não julga, que não intervém,
mas que simplesmente é a própria essência de tudo o que existe. E você? O que pensa sobre o Deus de Spinoza? Essa visão ressoa com suas próprias buscas por sentido? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é muito valiosa. E se este vídeo expandiu sua mente, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar nossa jornada filosófica juntos.